eu gostaria, em nome da presidência do Senado, de manifestar a solidariedade do Senado Federal e do Congresso Nacional a todos os brasileiros e brasileiras que sofrem hoje e padecem com a pandemia, em especial as famílias que perderam e estão perdendo os seus entes queridos. E uma manifestação do que representa isso para o Senado Federal desde que essa pandemia começou, que foi, na verdade, uma exigência para que o Senado Federal se pronunciasse dentro de um sistema remoto de votações a respeito de temas importantes, como foi a ajuda a estados e municípios, uma ajuda muito significativa no ano de 2020, da ordem de 120 bilhões de reais, para prover as necessidades do enfrentamento da pandemia. Como foi para a ajuda das pequenas e microempresas paralisadas em função da pandemia, com um projeto nascido no Senado Federal, de origem da autoria do senador Jorginho Melo e da relatoria da senadora Cátia Abreu, que foi o PRONAMP, o Programa de Apoio às Pequenas e Microempresas. Como foi a suspensão dos contratos de trabalho para que pudessem as empresas sobreviver no período de pandemia. E como foi também o auxílio emergencial concebido no Congresso Nacional, primeiramente no valor de R$600, depois no valor de R$300. Assim como outras tantas medidas, a própria ligeireza na apreciação das medidas provisórias que tinham por objeto o enfrentamento da pandemia. Portanto, o Senado não se calou, o Senado não se manteve inerte, o Senado agiu. É bom que a sociedade brasileira saiba que, desde o primeiro instante, o Senado agiu e agiu muito para que não chegássemos a esse patamar que nós estamos hoje. A pandemia continuou, houve uma mutação do vírus. A pandemia se agravou e isso assola o Brasil de maneira muito veemente. Estamos numa crise, de fato, como disse o senador Tasso Gereissati, sem precedentes. Resta-nos agora identificar quais os caminhos nós temos e as ações que nós temos para, com efetividade, fazer esse enfrentamento. E o que eu tenho pregado desde sempre, nesses meus 30 dias na presidência do Senado Federal, é que possamos ter a pacificação e a união dos brasileiros, das instituições e dos poderes nesse propósito. E o que deságua nesse instante como solução imediata é a aprovação, como foi pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados nesta tarde, do projeto de lei 534 de 2021, de autoria do Senado Federal, e que visa ampliar a escala de vacinação no Brasil. Os brasileiros precisam de vacina, precisa que se chegue a vacina até cada um dos cantos do Brasil para que a população seja imunizada. Autorizando a União a contratar com laboratórios, assumindo os riscos inerentes a efeitos adversos da vacina, o Senado terá contribuído, através de um projeto de sua autoria, para que essa escala de vacinas aumente no Brasil. Assim como, contido no mesmo projeto, a possibilidade da iniciativa privada, das pessoas jurídicas de direito privado, adquirirem as vacinas a partir de solidariedade e de filantropia, senador Fernando Bezerra, e possam doar 100% do produto dessa aquisição ao Sistema Único de Saúde, até que todos os grupos prioritários do Programa Nacional de Imunização possam ser imunizadas. E daí, então, se poder reservar 50% para as pessoas jurídicas e 50% para a doação do Sistema Único de Saúde. Me diz agora o senador Randolfo Rodrigues, aqui ao meu lado, que votaram um requerimento de urgência para apreciação desse projeto na Câmara dos Deputados. E eu espero muito, a partir de uma conversa que mantive com o presidente da República, com os ministros de Estado e com o presidente Arthur Lira, na noite de domingo, que esse projeto possa ser, enfim, sancionado. Esse é o maior anseio do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, quero crer, com a votação e aprovação desse projeto, para que esse projeto seja sancionado e possamos conseguir uma ampliação da escala de vacinação no Brasil. Em segundo lugar, e não menos importante, a aprovação do auxílio emergencial, que foi uma voz levantada neste Senado Federal também, exigindo do governo federal um pronunciamento a respeito do auxílio e a implantação efetiva do auxílio emergencial. Temos, por outro lado, a responsabilidade fiscal, de votar um protocolo fiscal retirando de seu texto temas polêmicos como é o da desvinculação. Já um gesto enorme do relator, senador Márcio Bittar, atendendo os reclames de diversos outros líderes e senadores que pudesse se retirar a desvinculação, mantendo rígida a proposta de emenda à Constituição em outros institutos, em outros aspectos, para se poder admitir um auxílio emergencial dentro de uma sustentabilidade de rigor fiscal que é fundamental para a retomada do crescimento econômico do Brasil, assim como é a vacina. Então, o Senado se debruça nesse momento
com duas prioridades absolutas: a vacinação para o povo brasileiro no projeto de sua origem, no Senado, e o auxílio emergencial em razão de uma voz levantada no Senado para que possamos ter aprovação até amanhã do parecer do relator Márcio Bittar em relação ao auxílio emergencial para os mais vulneráveis e necessitados no Brasil. É óbvio e natural que o requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, assim como me chega agora o novo requerimento encaminhado pelo senador Eduardo Girão, pelo Partido Podemos, que esses requerimentos serão apreciados pela presidência. É um direito dos senadores da minoria que se organiza com as assinaturas em torno de requerimentos de comissão parlamentar de inquérito, que a presidência se pronuncie. E eu assim o farei. Só entendo que nós temos nesse instante uma prioridade absoluta, que é a aprovação desses projetos, desses institutos, para que possamos entregar à sociedade o que ela mais precisa. E digo mais, nós instalamos também, semana passada, uma comissão de acompanhamento da Covid e que ainda aguarda a indicação por blocos partidários de seus membros. É fundamental que se faça funcionar imediatamente a comissão de acompanhamento do Covid, assim como aconteceu no ano de 2020, sob a presidência do senador Confúcio Moura, e que agora possa ser presidido por um dos senadores indicados pelos seus partidos, e possamos acompanhar, fiscalizar, exigir, assim como temos buscado fazer, senador Fernando Bezerra, que também tem feito como líder do governo, junto ao Ministério da Saúde, junto aos demais ministros e ao próprio presidente da República, as manifestações de impressão do Senado em relação àquilo que se pode reputar, sim, como erros do governo que precisam ser corrigidos. Nós estamos vigilantes, acompanhando e pronunciaremos a respeito da CPI o mais brevemente possível, na linha, inclusive, do que foi sustentado pelo líder Fernando Bezerra, numa das reuniões de líderes, que pudéssemos implantar a comissão de acompanhamento da Covid e avaliarmos a comissão parlamentar de inquérito na sequência. O meu pronunciamento até aqui não tem sido simplesmente de negação à comissão parlamentar de inquérito. Apenas invoquei quando disse que seria contraproducente, que foi a manchete de um dos jornais de alcance nacional, é que, considerando a pandemia hoje agravada, com limitações inclusive do funcionamento do próprio Senado, as dificuldades de funcionamento das comissões permanentes da Casa, inclusive da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a suspensão da única CPI existente hoje no âmbito do Senado e do Congresso, que é a CPMI das fake news, suspensa em razão da pandemia, que não seria razoável decidirmos pela instalação de CPI nesse momento, não podendo ela funcionar na sua plenitude, haja vista que CPI deve-se exigir, sim, a presença física dos senadores para os atos de investigação a ela inerentes. Então, apenas uma ponderação que faço aos senhores senadores, às senhoras senadoras que defendem a CPI, que encontremos também uma solução para o seu funcionamento, caso ela seja instalada. Não basta apenas ler e se instalar uma CPI como se criasse um fato político apenas. Até porque, de fatos políticos, nós estamos fartos no Brasil nesse instante. Nós queremos fatos concretos de saúde pública e de auxílio às pessoas. Isso será revelador quando aprovarmos o PL 534 de 2021 do Senado e quando aprovarmos o auxílio emergencial a partir desse protocolo fiscal que debruçaremos nesta tarde, que debruçaremos amanhã para aprovação pelo Senado Federal. Mas fiquem tranquilos que essa presidência tem compromisso de atender, ouvir, fundamentar as decisões sobre tudo que vier por parte dos senadores em termos de requerimentos feitos a essa presidência, por uma razão muito simples, pelo respeito absoluto e fiel da presidência a todos os outros 80 senadores e senadoras da República que se desincumbem do dever de defender os seus estados e de defender o Brasil. Eu anuncio o item 1 da pauta, o projeto de lei de conversão número 1 de 2021, que dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra a Covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, proveniente da medida provisória número 1026 de 2021. Durante o prazo regimental inicial foram apresentadas 156 emendas. Perante a mesa foram apresentadas as emendas número 157 a 164, já disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão publicadas na forma regimental. Pareceres proferidos no plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à comissão mista. Relator, deputado Pedro Westphalen.
favoráveis à medida provisória e à parte das emendas, na forma do projeto de lei de conversão apresentado. A matéria foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados no dia 23 de fevereiro de 2021. Passará a tramitar em regime de urgência a partir do dia 19 de março e seu prazo de vigência, ainda não prorrogado, se esgotará em 2 de abril de 2021. A matéria depende de parecer no Senado Federal. Faço a designação do senador Randolfo Rodrigues para proferir o seu parecer de plenário.